Muita eficiência e qualidade na carne produzida pelo cruzamento do zebuíno Nelore com o taurino Hereford, que esses dois dão o resultado o Braford, que tem chamado a atenção de muitos produtores, principalmente no sul do país. Veja na reportagem. Os cara branca estão rodeados pelo verde das lavouras de soja. Mas eles reinam soberanos em meio a esse cenário. Apesar dos grãos terem tomado conta dos campos gaúchos nas últimas décadas, ainda tem pasto de sobra para quem não deixou a pecuária de lado. A criação do Braford, uma raça sintética resultado do cruzamento entre zebu e Hereford, vem conquistando produtores da região noroeste do Rio Grande do Sul. E essa é uma das épocas mais importantes para os criadores. É tempo de reprodução. Nesta fazenda, os touros ficaram cerca de 4 meses junto com as fêmeas. Uma média de um reprodutor para cada 25, 35 vacas. E a taxa de prenhez é impressionante, 95%, conta o criador Marcos Mostardeiro. Marcos, queria que tu explicasse para a gente como é que funciona o processo de reprodução da raça Braford aqui na tua agropecuária. Bom, a gente faz o acasalamento dos animais assim, 1º de setembro. A gente começa a entourar esse gado. Isso vão começar a nascer em 15 de junho, né? Usamos assim uma relação mais ou menos de um touro para 30 animais. Pode oscilar de 25 a 35, dependendo da condição, do espaço que esses animais vão estar, se esse rebanho vai estar mais, alguém vai estar juntando todos os dias eles, aí tu pode apertar mais, usar até 35, mas o número médio é 30 fêmeas para um touro, né? E o nosso início da reprodução do processo é feito assim. E esses touros ficam com as vacas até o final do ano, ficam até 31 de dezembro, né? Até esse ano a gente não tirou porque faltou um pouco de tempo, assim. Mas o mês de dezembro, essas fêmeas praticamente, elas já estão cobertas, praticamente pelo nascimento. A gente vê que as fêmeas a cobertura é feita praticamente setembro, outubro e novembro. O dezembro fica, mas assim, 5% dessas fêmeas pelo nascimento, mostra que os touros fazem a cobertura no mês de dezembro. Basicamente é quase um entore de 90 dias, vamos dizer assim, né? A gente tem uma taxa de prenhez aí nos últimos 20 anos que nunca baixou de 95%. Nós temos uma taxa, o ano passado foi 97 alguma coisinha. A nossa taxa de prenhez é altíssima, altíssima, né? E claro que isso é um trabalho que a gente vem selecionando, acima de tudo, a precocidade, né? Eu sempre abordo esse tema que nós, na nossa região aqui, que é soja, a gente tem que ter animais extremamente precoces para todas as características irem funcionando nesse processo. E essas fêmeas pegam cria, os terneiros a gente vem tirando eles com um belo peso, né? Basicamente, o acasalamento é feito assim. A opção pelos touros ao invés da inseminação artificial é uma característica de seleção já constatada aqui na agropecuária. Detentor de excepcional massa muscular, o macho Braford é incomparável na missão de produzir bezerros. Hoje a grande maioria dos rebanhos são com inseminação, fazem ATF, né? Tu faz a inseminação, elas tudo num dia. Nós usamos aqui, já fiz ATF, mas a gente usa touro. Nós estamos usando touro, a gente compra bons touros, a gente compra, no nosso entendimento, né? O bom é muito discutível, né? Para nossas características que a gente quer aqui, a gente quer um animal moderado, um animal, voltando, precoce. Então a gente compra bons touros, esses touros que a gente peneira aqui, ali, acha um, outro, e temos usado esses touros. Essas fêmeas, mãe desses terneiros que estão aqui, ó, essas fêmeas já são todas feitas aqui na Agropecuária Mostardeiro, com touros que a gente comprou, e vacas que no início, para a gente ter o registro, obviamente a gente precisava comprar fêmeas, novilhas, para começar os animais, para dar
a origem aos registros. Hoje todas essas mães aqui são nossas, são fêmeas que entraram com estouro com 2 anos, né? E tem fêmeas parindo pela 5ª vez, 4ª vez. Então a gente vem selecionando aqui esse rebanho, elas são filhas todas de um mesmo touro, elas têm uma ideia de 5 anos de diferença, em cada ano a gente peneira alguma coisa, e elas estão aí e os filhos também são aqui. Então aqui todo é um trabalho da Agropecuária Mostardeiro, sem inseminação, touro selecionado, e os dados são muito interessantes, com essa taxa de prenhez, com desmame de 250 kg, touros aos 2 anos, chegando no final da pastagem a 730, 750 kg, eu acho que está muito bem, está muito bom, né? A fêmea Braford é precoce e fértil. Tem comprovado o potencial de entrar em reprodução assim, totalmente a campo, entre os 14 e 18 meses de idade. Em 290 dias, as fêmeas devem estar parindo bezerros que vão ser desmamados pesando quase 300 quilos. A evolução dos plantéis e a competente seleção realizada por técnicos e produtores contribuíram para que o Braford assumisse papel de destaque na pecuária, gerando retorno econômico e grande liquidez para a cadeia produtiva. A gente sabe que no Rio Grande do Sul a pecuária ela está mais restrita pelo soja que vem crescendo, obviamente a questão financeira que vem detendo, né? Mas assim ela vem crescendo muito bem, cada vez mais, a raça é muito boa, né? Ela está em todo canto do Brasil, o Braford vem respondendo, o Hereford é mais para nós aqui pelas temperaturas, mas o Braford lá para cima tá indo muito bem, as pessoas que investem estão voltando a investir, tá aumentando os rebanhos e vai muito bem, é excelente a raça, é fora de série. Seis horas e 23 minutos no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. É uma frente fria que trouxe as chuvas mais expressivas aqui entre São Paulo e o estado do Paraná. E no decorrer dos próximos dias ainda tem previsão de instabilidades persistentes. As áreas de pastagens aqui da região central ainda seguem mantendo bom ritmo de crescimento, isso porque o solo segue com boas condições hídricas. Nos próximos 5 dias, então, tem previsão de chuva persistente aqui entre o sudeste, Paraná e região centro-oeste. Só que as instabilidades não vão ganhar muita intensidade. Então deve chover intercalado com dias de tempo mais seco, mas são pancadas de curta duração. Tempo firme no Rio Grande do Sul, Norte Mineiro e também no Espírito Santo. Já durante a segunda semana, até pelo menos o dia 22 de fevereiro, as instabilidades ganham intensidade novamente entre o Sudeste e Centro-Oeste. Dessa vez no sul do Brasil, a chuva ainda persiste com baixos acumulados. Então, entre o Sudeste e Centro-Oeste, principalmente, são os pastos mais beneficiados do Centro-Sul do Brasil, porque tem previsão de chuva persistente que mantém o solo com boas condições hídricas. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato e, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária.
O Show Rural Copavel 2018, realizado na semana passada em Cascavel, no Paraná, bateu um recorde de público segundo os organizadores. Mais de 265 mil pessoas passaram pelo Parque da Feira lá do Paraná. A movimentação de negócios, também segundo os organizadores, supera 1 bilhão e 800 milhões de reais com a venda de máquinas e implementos agrícolas. Fabiano Reis tem mais informações. O Show Rural Copavel recebeu em sua 30ª edição um recorde para a feira, que teve até o último ano a sua melhor marca. Visitaram o evento 265.350 pessoas em 5 dias, que contou ainda com 1 bilhão 800 milhões de reais em negócios. O evento teve uma forte participação de empresas do agronegócio naquela que é considerada a 3ª maior feira de disseminação de tecnologias, conhecimentos e inovações para o agronegócio do mundo. Entre as tecnologias apresentadas estava o Enlist, apresentado aos produtores rurais como uma experiência sobre os benefícios das sementes e herbicidas Enlist frente à problemática do manejo de plantas daninhas e lagartas. Sobre este tema, Diego Raroto, gerente de marketing do Enlist da divisão agrícola da Down Dupont, falou sobre o assunto. Bom, o glifosato ele é utilizado em larga escala para manejar plantas daninhas, né? E com o advento da soja tolerante a glifosato, se possibilitou aplicar glifosato em cima da soja, controlando plantas daninhas. Porém, o uso repetido do glifosato, safra após safra, aplicação após aplicação, fez com que algumas plantas daninhas se tornassem resistentes ao glifosato. E o Enlist vem para auxiliar com relação a isso. O 2,4-D hoje é utilizado antes do plantio da soja, em dessecação pré-plantio. Com a soja Enlist, há a possibilidade de se aplicar o 2,4-D em cima da lavoura da soja, controlar a planta daninha sem causar fito na cultura. Uma cultura tolerante ao 2,4-D. Então esse é o grande benefício da soja Enlist, né? A possibilidade de aplicar 2,4-D, glifosato e glufosinato numa soja, controlando plantas daninhas sem causar dano à cultura. E aproveitamos para fazer o convite para você acompanhar conosco de 7 a 9 agora de março a Dinapec 2018, Dinâmica Pecuária, feira realizada pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, com o apoio de 10 unidades regionais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Novidades na agricultura de baixo carbono serão apresentadas na feira campograndense. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai conferir informações sobre necessidades especiais de cavalos, saúde dos animais. Até já. 6 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Estamos no verão e os equinos requerem cuidados especiais na estação. Gustavo D'Angelo traz essas informações. Apesar de imponente, o cavalo é um animal muito sensível. Por isso, agora no verão, é necessário ficar atento para o comportamento do animal e tomar medidas para prevenir possíveis problemas. Você vai conferir agora algumas dicas com o médico veterinário Arthur Araújo para cuidar bem do seu animal na estação mais quente do ano. Os animais, como o ser humano, têm boa parte do corpo composto por água. Então, água fresca, água limpa, uma água de boa qualidade tem que ser o principal consumo desse animal. Trabalhando, seja em repouso, esses animais têm que receber. O corpo depende da água para funcionar. Então, função renal, aparelho digestório, tudo vai depender da água, da qualidade da água que esses animais vão receber. Os equinos, tanto no verão como no inverno, eles devem receber ração concentrada, feno ou uma pastagem de boa qualidade, sal mineral, sempre nas quantidades corretas para essa espécie, conforme peso e uma indicação do médico veterinário. Na realidade, os equinos eles não têm muita restrição quanto ao sol. São animais preparados, são animais hábeis para conviver no sol. No entanto, aqueles animais que têm mucosa branca,
próximo ao nariz, próximo à boca, próximo aos olhos, próximo à região do ânus, tem que ter um pouco mais de cuidado, que são animais mais suscetíveis a alguns tipos de tumorações de pele. Os cascos dos equinos devem ser reparados a cada 30, 40 dias no máximo. Animais que usam ferradura têm que ter uma frequência de reparo melhor, limpeza dos cascos, na época das chuvas, manter esses cascos o mais seco possível para poder evitar algumas outras doenças que também vão acometer os cascos dos equinos. Os proprietários, quando saem de férias, eles têm que ter o cuidado de levar esses animais para uma hospedagem de equino, né, um lugar específico com pessoas que tenham a habilidade de manejar esses animais, ou então, na própria propriedade, solta esses animais em pastos maiores, com água, com alimentação à vontade, pode até diminuir fornecimento de ração concentrada, mas a parte sanitária dos animais, tanto de limpeza de casco, quanto de controle de ectoparasita, de carrapato, vermifugação, esse aí tem que ser continuado, tem que ser manejado mesmo o animal em férias. Gustavo D'Angelo para o SBA. Diante de tantas mudanças climáticas que acabam interferindo direta ou indiretamente na produção, quais são as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para ajudar, para apoiar o produtor a conviver com essas transformações? A resposta você confere na entrevista que o João Pedro, nosso companheiro, fez com a chefe adjunta de pesquisas e desenvolvimento da Embrapa Gado de Corte, Lucimara Chiara. Vamos acompanhar. Hoje no mundo, a pecuária brasileira, há uma preocupação muito grande do pecuarista em relação a essas questões climáticas. Você vê cada vez mais temperaturas mais elevadas, você vê veranicos mais intensos, e a preocupação dele, o que ele pode fazer e o que a pesquisa pode gerar para que ele possa mitigar esses efeitos e que possa conseguir manter uma produtividade em níveis razoáveis, enfrentando todas essas dificuldades. Eu gostaria muito de ouvir de você, que trabalha na pesquisa da Embrapa, como é que a Embrapa encara esse desafio daqui para frente? As mudanças climáticas, o aquecimento global sempre foi uma preocupação, né, principalmente nos últimos anos, das pesquisas, inclusive com forrageiras, né? Então a gente tem ampliado o nosso foco em avaliações, levando em consideração estresses climáticos, hídricos principalmente, não só a seca, mas também alagamento, porque acho que também vocês estão notando aí períodos de chuva muito mais intensos, né? Isso é de se esperar também com o aquecimento global. Então, tanto a questão da seca quanto a questão do alagamento está sendo visto nas pesquisas para desenvolvimento de forrageiras, né, de cultivares forrageiras. É um processo longo, né, esse desenvolvimento chega a demorar de 10 a 12 anos, o desenvolvimento de uma nova cultivar a partir de um cruzamento inicial, mas a gente tem aumentado esses trabalhos. Inclusive, as últimas forrageiras lançadas foram avaliadas para questões de resistência à seca, principalmente, né? A Paiaguás, por exemplo, ela apresenta mais resistência à seca do que outras braquiárias brisantas, então que foram avaliadas, né, pelo experimento. E isso tem sido levado cada vez mais em consideração. E também nós temos hoje uma pesquisa em colaboração com o Japão, né, com os JIRCAS no Japão, buscando o desenvolvimento de uma braquiária com resistência à seca, com um gênero de resistência à seca. Isso também é uma pesquisa ainda embrionária. A gente também está esperando aí que demore cerca de 5 a 10 anos para a gente ter um possível produto, mas seria então uma braquiária que apresenta esse gene de resistência à seca. E isso é óbvio que seria muito importante para o produtor, né? Mas além disso, ele pode fazer uso também de práticas de manejo, né? Onde ele usa, guarda, né? Divide, né, sua pastagem em piquetes e faz toda, né, um manejo rotacionado, exatamente. Pode usar também questão de suplementação. Então, ele tem outras estratégias que podem amenizar esse problema dos veranicos, né? Lucimara, aqui hoje no lançamento da Dinapec foi muito abordada a questão da pecuária de carbono neutro.
Essa questão de emissões de gases de efeito estufa pode se tornar uma barreira ao Brasil lá fora, ou seja, os nossos concorrentes vão usar isso contra o Brasil. Na Dinapec, qual é o enfoque que vocês vão dar durante a apresentação da Dinapec nessa questão de pecuária de carbono zero? Então, vai ser mostrado tecnologias que você pode mitigar essas emissões de carbono, né? Os sistemas integrados, né? São formas de você mitigar a emissão. Uma pastagem bem manejada também, mesmo solteira, quando ela é bem manejada, você tem a fixação de carbono, então a retenção de carbono, isso também ameniza esse problema de emissões. E no caso do carne carbono neutro, é a produção com o sistema pasto e eucalipto, né? Tendo ou não a lavoura no sistema. E com isso, o eucalipto, né, ele fixa o carbono, e isso pode ser medido através do seu fuste, que é o tronco. Então, esse carbono acumulado no tronco do eucalipto, ele é superior ao carbono emitido, né, nas emissões do boi. Então, é esse cálculo que é feito, mostrando então que a carne produzida nesse tipo de sistema, atendendo todos os protocolos do carne carbono neutro, ela é uma carne produzida com baixo carbono, inclusive com créditos de carbono, porque você tem muito mais carbono, né, retido no eucalipto do que o emitido pelo boi. Bom, essa é a mensagem que a Embrapa vai mostrar a vocês que estiverem na Dinapec. Esperamos que é de 7 a 9 de março, né, Samara? É uma oportunidade rara que vocês vão ter de conhecer todas as tecnologias aqui em Campo Grande. Muito obrigado, Samara. Eu é que agradeço essa oportunidade. Obrigada. O tema da Dinapec 2018 é agricultura de baixo carbono. Esse assunto será destaque de 7 a 9 agora de março no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, em Campo Grande. Outras 10 unidades regionais da Embrapa participarão da feira, que terá a cobertura do Canal do Boi. Juliana Rezende traz agora as informações do tempo para o centro-norte do país. A falta de chuvas no interior do Nordeste vem prejudicando grande parte do crescimento dos pastos na região. O solo segue com umidade baixa aqui nessas regiões em laranja. Nas demais áreas da metade norte do Brasil, a umidade segue extremamente elevada. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de tempo firme aqui nas áreas mais ao sul da região Nordeste e também na faixa leste. Nas demais áreas da região Norte, até na faixa norte da região Nordeste, tem previsão de instabilidades significativas devido a instabilidades tropicais que ainda atuam nessas regiões. No decorrer da segunda semana, a chuva ainda ganha mais intensidade no norte, principalmente entre Amazonas e Pará, pancadas com forte intensidade, enquanto que no nordeste, previsão de tempo mais seco do centro, a faixa leste da região até pelo menos o dia 22 de fevereiro. Então, durante as próximas semanas, as áreas mais secas do nordeste ainda não vão voltar a receber instabilidades de forte intensidade e os pastos ainda devem seguir com baixo potencial produtivo nessas regiões. Olá, gostaria de convidar você, que é pecuarista, que faz recria, engorda em sistema de produção a pasto, a participar do 13º Encontro Confinamento Gestão Técnica e Econômica, que acontecerá durante os dias 14 a 16 de março, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Esta é uma grande oportunidade para você atualizar seus conhecimentos em nutrição, manejo, sanidade e realmente conhecer a alquimia do confinamento, que vai transformar com certeza seus negócios em lucro. O presidente Michel Temer sancionou no início do mês passado o projeto que permite a negociação do produtor rural diante da sua dívida na contribuição previdenciária rural, que é o FUNRURAL. Ele sancionou com vetos. Mesmo assim, há muitas dúvidas de produtores que não sabem se negociam ou não a sua dívida. Para muitos, inclusive associações que representam muitos produtores, não existe dívida, já que a cobrança do FUNRURAL era considerada inconstitucional. Somente a partir do ano passado é que o Supremo deu novamente a constitucionalidade a essa cobrança. Há muitas dúvidas e incertezas. Quem for aderir ao prazo para negociação
Ele termina agora, dia 28 de fevereiro. Nós vamos mostrar a reportagem do Kleber Rabelo, que cobriu a reunião da relatora desse projeto, que chegou à aprovação, sanção com vetos do presidente Temer, a deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul. Ela esteve com produtores que têm exatamente essa dúvida que eu acabei de mencionar. Vamos ver. Foi uma reunião para tirar dúvidas dos produtores e esclarecer os 24 pontos vetados pelo presidente Michel Temer na lei que institui o Programa de Regularização Tributária Rural. A deputada federal Tereza Cristina, relatora do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, apontou a redução da alíquota de contribuição de pessoas físicas de 2,3% para 1,2% como um grande avanço, além do benefício concedido ao produtor da opção de recolher o tributo sobre a folha de pagamento ao invés das transações comerciais. Mas, por outro lado, o desconto de 100% nas multas e encargos do saldo de dívidas foi vetado com o argumento de que o impacto da medida sobre o Tesouro não está previsto no orçamento e que ele vai contra o esforço fiscal feito pelo país. Diante da decisão, a saída, de acordo com a relatora do Fundo Rural, foi minimizar os efeitos do veto com o parcelamento da dívida, dando um prazo de até 15 anos ao produtor. Nós resolvemos, lá na Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados ao agronegócio, fazer um projeto de lei para que minimizasse, ele não é o ideal, mas ele minimiza, vamos dizer assim, os efeitos, fazendo o quê? Parcelando por 15 anos, tirando 100% dos juros, a multa. No projeto de lei nós pedimos para ser retirada, mas o presidente vetou e agora nós temos aí um dever de casa, que é tentar derrubar o veto do presidente em cima dessas multas e retirar 100% das multas. Mas isso ainda não está aprovado. Isso vai voltar a plenário numa sessão do Congresso Nacional, que os senadores e deputados devem votar, precisando aí de 257 votos dos deputados e 41 senadores pela derrubada do veto. A contribuição foi considerada inconstitucional em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Corte voltou atrás em março do ano passado. Quem não deixou de descontar e pagou o Fundo Rural tem, de acordo com a deputada federal Tereza Cristina, 40% de desconto no valor que vai passar a pagar. Mas para alguns produtores e pecuaristas, essa ainda não é a solução para o problema da dívida retroativa. O pecuarista Alessandro Oliva Coelho nunca pagou o Fundo Rural. Ele conta que mesmo com o benefício da parcela, vai ficar difícil pagar a multa. Esse veto presidencial que houve da redução da multa, que não concede benefício nenhum para a multa, fica muito difícil para as pessoas que forem recorrer ao parcelamento honrarem com esse compromisso. As atividades são muito dispersas, tem várias coisas, produção de semente, soja, milho, arroba, uma série de coisas, o gado magro, e existe ainda muitas dúvidas. A maioria das pessoas que estão com problema, principalmente já estão com problemas jurídicos, que precisarem de crédito, porque você fica negativado na receita, na dívida ativa da União, a pessoa não consegue mais tomar crédito. As cooperativas, as indústrias frigoríficas, elas vão ter muita dificuldade, mas eu acredito que vão ter que aderir de uma forma ou de outra, mesmo antevendo se vai ou se não vai prorrogar, se vai tirar essa multa ou se não vai. Então isso aí tudo é uma questão de tempo, mas o tempo urge. O prazo para o parcelamento dos débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 termina no dia 28 de fevereiro. O produtor vai ter que pagar na entrada 2,5% da dívida consolidada em até 2 parcelas. O restante poderá ser quitado em até 176 parcelas. Kleber Rabelo para o SBA. Muitas entidades que representam o produtor rural já se declararam contrárias à negociação da dívida do Fundo Rural, alegando que não há dívida a ser negociada. Você vai ver depois do intervalo comercial, nós fizemos uma mesa redonda contando com um presidente de uma associação que já se disse contrária a essa negociação.
e mais 2 advogados especialistas na questão tributária. Você vai ver depois do intervalo comercial essa mesa redonda sobre o Fundo Rural. Até já! Você vai rever agora a mesa redonda que nós transmitimos ao vivo dias atrás, aqui no Pecuária BR, contando com a participação de 2 advogados especialistas em tributação, principalmente a contribuição previdenciária rural, o Fundo Rural, doutores Sebastião Rolon e Lucas Xavier. E um representante da classe produtora, o presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa. João Pedro e eu conversamos com eles nessa mesa redonda. Veja a primeira parte agora. A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que regulamenta o Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado REFIS do Fundo Rural. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade de a Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial seria um retrocesso jurídico. Há ações que pedem a inconstitucionalidade dessa dívida. Muita gente acredita que não tem que negociar a dívida porque, segundo eles, a dívida não existe. Mas muita gente que deixou de pagar após a Justiça considerar inconstitucional a cobrança dessa contribuição em 2011, agora teria uma dívida retroativa. E aí, sim, o refinanciamento, ou melhor, o financiamento dessa dívida, o refis do Fundo Rural, que dá ao pecuarista, ao produtor, o pagamento de 2,5% dessa dívida retroativa, mais o restante dividido em até 176 parcelas seguintes e consecutivas. Um dos temas certamente será o bloqueio dos bens, o que preocupa a classe produtora. Para debater esse assunto aqui no Pecuária BR, nós trouxemos 2 especialistas, advogados, que estão aqui conosco. Vamos mostrar o Lucas Xavier, antes da apresentação do João Pedro, que é o nosso companheiro de sempre. Lucas Xavier está aqui, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Sebastião Rolon, que está aqui conosco também, muito obrigado pela presença de vocês. E aqui o representante do pecuarista, do produtor rural, do agricultor, que é o presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o nosso parceiro Jonathan Barbosa. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui conosco. Ô, João, eu vou deixar você iniciar as perguntas aqui aos nossos especialistas. O Jonathan fica à vontade também. A primeira questão que todo mundo está preocupado é que de uma hora para outra um veto do presidente duplicou o possível passivo dos produtores rurais. A hora que ele tirou, tinha sido votado no Congresso, a anistia da multa, o produtor não deve, eles falaram que era inconstitucional, ele não recolheu, não pagou, não precisava pagar. E aí, de uma hora para outra, o veto dobra a dívida dele. Isso é possível? Se me permite, primeiramente é bom informar que foram 24 vetos nesta lei, um número bastante elevado, que envolveu não só apenas a questão da multa, mas também questões envolvendo a utilização de prejuízo fiscal, que foi vetado, e até mesmo a não cumulatividade do Fundo Rural, que também foi vetado, que era algo bastante importante para a classe. Esses vetos, é uma prerrogativa do presidente da República em fazê-lo, e ele assim o faz através de orientação da sua assessoria. Todavia, esse veto ele pode ser rediscutido junto à Câmara e o Senado. Só que para essa discussão, ela tem que ocorrer obrigatoriamente numa sessão conjunta entre ambas as câmaras, ambas as casas, e essa discussão, nosso maior receio agora é o prazo. Quando que isso ocorrerá? Quando esse veto poderá ser revisto pelo Congresso? E mais, teria à frente dos produtores, parlamentar dos produtores, força hoje dentro do Congresso para derrubar esses tais vetos, né? Então essa é a nossa maior preocupação, é essa questão
a nossa preocupação é com a derrubada dos vetos, porque afeta diretamente a opção do produtor em fazer essa confissão ou não. É um prejuízo muito grande e relevante esse veto. Só aproveitando um pouquinho a pergunta também, a surpresa não vem só do veto do presidente com relação à multa, né? Que havia uma previsão de 100% de desconto na multa. Foi mantida com relação aos juros, a multa não foi mantida, mas a surpresa, esse imbróglio todo, vem do STF, da nossa Corte Suprema. Em 2010, sinaliza a todos os produtores rurais que é inconstitucional esse tributo e, de repente, em 2017, num novo julgamento, afetando aí todos os outros processos em todo o país, vem e inova dizendo que não, agora é constitucional. Então, isso que eu acho que é a maior surpresa, talvez, aqui. Enfim, a multa, lógico, é algo muito ruim também, mas já é num desespero da própria classe em acionar seus parlamentares para que se parcelasse pelo menos o tributo. Porque aquilo a Receita, por diversas vezes, ameaçou de inscrever em dívida ativa os produtores, que alguns produtores foram até notificados para que, de forma espontânea, declarassem seus débitos, e a Frente Parlamentar do Agronegócio, até liderada aí pela deputada Tereza Cristina, conseguiu, como ela bem disse hoje, não é o ideal, mas já é algum alívio para a classe produtora. Pelo menos um parcelamento e um momento que se dê para, pelo menos de entrada, aí 2,5%, salvo engano, do valor do débito consolidado. E mais o restante em mais de 176 parcelas, e caso o prazo não seja todo suficiente para a quitação do débito, ainda com a possibilidade de expansão de mais 60 meses. E o prazo termina agora em fevereiro, né, João? Até que dia o Congresso tem que se reunir, uma sessão conjunta para analisar os vetos? O prazo hoje para a adesão desse refis é dia 28 desse mês. Só que hoje, em uma palestra no Sindicato Rural aqui de Campo Grande, ela demonstrou bastante a motivação dela, que hoje voltaria a Brasília para se tentar um projeto de lei aqui já para expandir isso para pelo menos mais 30 dias, para que se dê prazo para os produtores. Mas hoje, como está na legislação, até dia 28 de fevereiro. Deixa eu chamar o Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. O senhor acredita que o produtor tem essa dívida? Se tem a renegociação ou negociação, ficou de bom tamanho? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que eu ouvi com muita atenção o que disse o técnico tributarista e o advogado da área que atende clientes nesse tipo de problema. Eu vou dizer a vocês o que entendo e o que a Acrisul entende. Produtor nenhum deve coisa alguma. No caso da carne, depositário fiel, os frigoríficos. O que está acontecendo é uma pegadinha para ver se o produtor se declara, assumindo o que não é dele. A Receita Federal, ela tem que notificar os frigoríficos. Eles seriam os devedores. Nunca um produtor rural. E se ele não deve, como é que ele vai pagar multa? Também nós vamos recorrer disso. Sei que a deputada está falando que já é alguma coisa, 2,5% e não sei o quê. Pegadinha nenhuma a Acrisul atende. Nós estamos cansados de pagar impostos. Fundo Rural tem outra coisa, é para atender previdência rural. Qualquer empregado rural já atende com o seu patrão aquilo que lhe cabe a cota à parte. Porque em folha de pagamento se desconta a previdência. Então você está fazendo uma bitributação. Você quer receber na folha e quer receber nas mercadorias que você produz. O governo tem que escolher. É de um jeito ou do outro. Se ele quer pelas mercadorias, na folha não pode estar, não pode se cobrar. Porque tudo, Zaidan, é para a previdência rural. Seria na negociação, a venda do boi gordo, por exemplo, então, para a indústria. Claro. Que tem esse 1,5%, mas tem o cenário. Como está acontecendo agora. Eu mesmo matei boi há 15 dias atrás, eu recebi sem o Fundo Rural. Quem é que está com o dinheiro? Frigorífico. A Receita Federal tem que buscar o dinheiro em quem tem o dinheiro, em quem reteve o dinheiro.
Quem é o quê? Depositário fiel. O produtor, ele não consegue vender, o João Pedro sabe disso, sem que o Fundo Rural seja descontado. Então, quantas vezes nós vamos pagar? Tá. Bom, qual é a orientação dos advogados, especialistas com relação a isso? É uma boa para o produtor negociar a sua dívida, pagar esses 2,5% e as parcelas, quase 180 parcelas, né, consecutivas? Quais seriam os benefícios para quem faz essa negociação e aqueles prejuízos para quem deixa de fazer essa negociação? Queria saber a orientação de vocês. Muito bem ponderado que o Dr. Jonathan colocou aqui. Existem diversas situações, não há um remédio igual para todas elas. Primeira situação que soubemos hoje, essa informação precisa ser apurada. Os maiores frigoríficos do país já aderiram a um refis, englobando a essa, segundo informações que tivemos hoje, ainda precisam ser apuradas, englobando esses débitos dos contribuintes. E lá, exatamente, me permite, claro. Já está o dinheiro que cabia a mim, que cabiam a outros produtores do Estado e de outros estados do Brasil. Perfeito. Isso é importante que se diga. Então, o produtor, antes de assumir qualquer débito, porque como bem colocado por ele, qualquer assunção junto à Receita Federal é uma confissão de dívida irrevogável. Então, o produtor rural precisa fazer esse levantamento previamente. Quem teria que fazer era a Receita. Fosse um governo sério, ela teria que apontar o devedor e provar. Não é querer que o produtor rural, que é o saco de pancada, venha aqui aderir o que não tem a obrigação de aderir. Mas esse seria o mundo ideal. Mas a legislação hoje, inclusive tributária, atribui a essa obrigação de se levantar o passivo ao contribuinte. Não só o produtor rural, mas em várias outras esferas do comércio, enfim. Mas, doutor, permita-me. Claro. Nesse caso, o produtor rural, nesse caso, não é contribuinte. Ele é o contribuinte final, sim, é o sujeito ele já passou a sua obrigação a quem lhe descontou em nome da Receita. Quem passou foi a própria União, através de uma lei, determinando como substituto tributário. Então, e é aí que eu estava querendo chegar. Então, se o frigorífico aderiu a isso, mas são diversas cadeias da produção. Vamos supor, a gente conversava em bastidores de quem produz gado magro. Há incidência também na produção de gado magro, e daí não é frigorífico. Quantas vezes vende, quantas vezes pagará? Pois bem, é exatamente aí onde a gente está querendo. O gordo já paga numa vez, porque morreu, acabou. E o magro? O magro, é exatamente isso que a gente estava trazendo aqui com relação a essa legislação. Um dos vetos do presidente da República foi com relação à não cumulatividade. Traduzindo para o bom português, não cumulatividade quer dizer a proibição do efeito cascata. Cobre-se uma vez. Ou seja, o tributo não seria cumulativo, logo só se paga uma vez. Ou seja, quem vende boi magro não teria que pagar. Não teria que pagar, não teria. A legislação precisa... Porque o bezerro... Eu vou pedir só para o doutor Sebastião também esclarecer isso. Eu queria, antes do doutor, dizer o seguinte ao Zaidan e aos telespectadores. O gado magro, na primeira venda do bezerro, já foi pago. E até que ele seja boi gordo, ninguém paga mais na cadeia. É não cumulativo, é como disse o doutor. Não se pode... Mas o boi gordo não vai... Lá na frente, venda não vai ser... Teria que se descontar no débito crédito que foi pago e pagar a diferença. Seria essa a operação correta, tributária, falando assim, não é, doutor? Essa seria a ideal, realmente. Inclusive, é utilizada em vários países avançados sérios. Utiliza dessa forma. O ICMS é isso por determinação constitucional. O PIS/COFINS também é por lei ordinária. É não cumulativo. É não cumulativo, para quem está no lucro real, né? Agora, especificamente para o Fundo Rural, não há essa previsão de não cumulatividade. Ou seja, paga-se em cada uma etapa. Vou vender semente, vai pagar, vou pagar depois as etapas subsequentes, você vai pagar cumulativamente. Isso em nenhuma hipótese é bom, isso é ruim em todos os tributos. Porque você transfere uma carga cumulativa que, em verdade, imaginemos uma carga de 2%, ao final, ela não será 2% nunca. Será 7%, 10%, 12%. Ela vai crescendo. Conforme as etapas forem ocorrendo. Então, ela não é justa. Esta lei, a 13.606/2018, ela, antes do veto, ela previa já essa possibilidade de, claramente, o Fundo Rural não pode ser cumulativo.
Ou seja, a beneficiaria não só a classe produtora, mas o país como um todo, uma vez que o país consome efetivamente o que é produzido no campo. Mas isso não houve essa sensibilidade por parte do governo federal. Agora, eu acho que é importante a gente recapitular algumas coisas para melhor situar o produtor rural. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é tão somente mais um capítulo de uma novela longa e com notícias cada hora mais assombrosas, né? Uma novela terrível para o produtor rural. Bem antes mesmo da decisão do Mata-Boi, já haviam discussões do Fundo Rural. E esse Fundo Rural, em 2010, vem o Supremo por unanimidade. Decisão política. Unanimidade. O Supremo, em 2010, vem e fala, ó, é inconstitucional. Estou me referindo agora. É inconstitucional a unanimidade e inconstitucional. Porque e declara inconstitucionalidade do artigo 22, em determinado inciso, e também do artigo 30, que falava da subrogação, tá? Que é essa questão da substituição tributária, ou seja, que transfere para um terceiro a capacidade de reter o imposto e recolher em nome daquele que foi retido. Então, o Supremo declarou isso. Quando o Supremo declara isso por unanimidade em 2010, no início de 2010, acontece isso, é evidente que todos vão buscar seus direitos. E há uma onda de ações, o produtor buscando na justiça o seu direito. Olha, eu não sou obrigado a pagar esse tributo que a Suprema Corte diz ser inconstitucional. Aí, doutor, é que eu digo, multas retroativas? Não, e mais. Aí a pessoa, inclusive, teve... olha que insegurança jurídica, efetivamente. As liminares que saíram até decisões definitivas de tribunais foram no sentido, olha, não é devido. Várias foram proferidas nesse sentido. Não é devido. Não façam a retenção, senhores frigoríficos, por exemplo, não façam a retenção. Agora, em 2017, num outro cenário, por um voto a mais, por tão somente um voto que desequilibrou, veja que o debate na Suprema Corte foi apertadíssimo. Foi no sentido da constitucionalidade. O governo, rapidamente, faz uma medida provisória, quase uma pegadinha, fala, senhores produtores, confessem. E sem dizer, senhores produtores, frigoríficos, cerealistas, confessem as suas dívidas. Façam de forma genérica, eles apresentaram isso. Não obstante, acontece um outro capítulo, que vem uma resolução do Senado, então, pela senadora Cátia Abreu, que fala, olha, acabamos com o Fundo Rural. Não foi bem isso. Foi uma tentativa, uma questão política. E agora nós temos, com a medida provisória caducou, e agora tivemos no final do ano passado, em regime urgentíssimo, esse projeto de lei. Esse projeto de lei, salvo engano, teve mais de 700 emendas. E a deputada Tereza Cristina, ela que foi a relatora na Câmara, ela teve a habilidade de levar esse projeto à frente e tentou efetivamente alguma coisa. Tentou, como efetivamente conseguiu, por exemplo, a questão dos juros, né? Mas não conseguiu a multa. E agora nós temos um prazo apertadíssimo, onde há uma situação, vários falando para os produtores rurais, confessem as suas dívidas essas que sequer lhes sabe se efetivamente devem. Porque existem situações extremamente peculiares. É muito importante que o produtor rural conheça a sua situação. Há situações onde houve retenção de 100%. Há situações onde o produtor não tinha uma liminar que proibia a retenção. Há situações que tinha liminar para proibir e que o produtor ainda depositou judicialmente. Há situações que o produtor nada fez e também não foi retido. Depois do intervalo comercial, você vai ver a segunda parte dessa mesa redonda sobre o Fundo Rural. Até já! Veja agora a segunda parte da mesa redonda sobre o Fundo Rural. Produtores ainda têm muitas dúvidas se negociam ou não a dívida. O prazo para negociação é até o dia 28 de fevereiro. Quem participou dessa mesa redonda? Nossos convidados, recebidos pelo João Pedro e por mim, 2 advogados especialistas, doutores Sebastião Rolon e Lucas Xavier, e o presidente da Acrisul, representando a classe de pecuaristas, Jonathan Barbosa.
vamos apresentar os nossos convidados para aqueles que chegaram agora na nossa programação. Dr. Lucas Xavier, especialista nesse assunto, Dr. Sebastião Rolon e o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa. Vocês mencionaram a Tereza Cristina, que foi a relatora na Câmara desse projeto, que acabou chegando à aprovação. Vamos ouvir uma fala da deputada Tereza Cristina sobre esse assunto. Pode colocar para a gente. É um projeto complicadíssimo porque nós temos 2 tempos nele, na verdade 3 tempos. No Fundo Rural propriamente dito, nós temos o passado, que é um imbróglio jurídico criado pelo Judiciário, que durante 10 anos julgou liminares, julgou processos, dando a entender que esse tributo, essa contribuição social, ela era inconstitucional, e no julgamento final no Supremo, em março do ano passado, ele julgou pela constitucionalidade. Então, ele deixou um passivo enorme para toda a classe produtora do Brasil, criando aí uma instabilidade e uma incerteza jurídica, um imbróglio jurídico enorme. Então, hoje há muitos questionamentos. Os deputados federais entraram para fazer um atalho, vamos assim dizer, para minimizar os efeitos danosos que esse julgamento trouxe à classe, porque foram anos sem recolher esse tributo, e a hora que você julga pela constitucionalidade, você tem que recolher com juros, multa, enfim, sucumbência. Então, isso vira um bolo enorme, né? De pelo menos dos últimos 5 anos que são devidos. Então, nós resolvemos lá na Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados ao agronegócio, fazer um projeto de lei para que minimizasse, ele não é o ideal, mas ele minimiza, vamos dizer assim, os efeitos, fazendo o quê? Parcelando por 15 anos, tirando 100% dos juros. A multa, no projeto de lei, nós pedimos para ser retirada, mas o presidente vetou, e agora nós temos aí um dever de casa, que é tentar derrubar o veto do presidente em cima dessas multas e retirar 100% das multas. Só uma pergunta, deputada Tereza Cristina, que foi relatora desse projeto de lei, né? Eu tenho 2 perguntas, João, mas vamos... Não, a minha é rápida. Perante o Supremo Tribunal Federal, não tem ações pendentes ainda que o Supremo tem que se manifestar? O próprio recurso extraordinário que julgou o constitucional, o Supremo Tribunal Federal, quando pega esse recurso, é uma técnica processual, e o põe a julgamento, o Supremo não pode julgar qualquer ação, ele não julga qualquer tipo de relação jurídica, e sim de matérias constitucionais que envolvam toda a sociedade. Ele deve fazer o que a gente chama de efeitos modulativos, dizer a partir de quando esse tributo seria devido, como ele vai ser devido, se há incidência de juro ou não, uma vez que a própria casa modificou o entendimento anterior. Porque existe até uma tese tributária que diz o seguinte: quando você muda o entendimento, a partir daquele momento seria devido o tributo. Ora, se até então meu comportamento era de acordo com a da casa constitucional, por que é que eu teria que pagar juro, multa e correção? Então existe uma série de situações que o próprio STF precisa esclarecer, além de diversas outros recursos que discutem ou por outros fundamentos a constitucionalidade do Fundo Rural. Como é que ficam os produtores que entraram com ação para não pagar essa dívida? E o que acontece com quem não fizer a sua declaração até o dia 28? Agora, o Dr. Lucas falou que há um trabalho para prorrogar esse prazo, que se encerra dia 28. O que pode acontecer a quem não declarar? O Dr. Lucas levantou bem essa questão. Nós temos, salvo engano, são 8 embargos de declaração em recurso no Supremo, que o Supremo ainda pende de julgamento. Quer dizer, podemos ter algumas surpresas, espero que agradáveis, no sentido de modular os efeitos. Seria perfeito se isso acontecesse, e nada mais justo e em homenagem à segurança jurídica, né? Agora, quem não aderir, quem não fizer essa adesão até o final
deste mês, segundo esta redação atualmente vigente, ele pede o benefício da redução dos juros e o benefício da exceção de pagamento de honorários de sucumbência. Então, assim, os benefícios fiscais que teriam pela confissão, você perderia. Aqueles que ingressaram com uma ação judicial é um daqueles casos que devem ser analisados caso a caso. Veja bem, eu estou entendendo que a pessoa... Mas não seria só um caso ou tem mais de um caso? Não, o caso de não pagar, tem mais? Não, existem várias situações postas, né? Então, imaginemos um produtor rural que buscou junto à justiça o seu direito diante de uma decisão do Supremo e obteve uma liminar ou depositou em juízo. A ação ocorreu em 2010. Imaginemos que em 2010 ele tenha ingressado com uma ação. Nós estamos com 8 anos tramitando uma ação judicial. Com essa decisão do Supremo, não que extinga automaticamente a decisão dele, mas ele tem um efeito erga omnes, ele tem uma repercussão geral, que a gente chama, que afetará com toda certeza essa decisão dele. E mais, para aderir ao parcelamento, é obrigatório que se desista da ação judicial. E ao desistir da ação, você se reconhece que você não tem o direito. Se você fizer desta forma, imaginemos que o produtor zeloso, ele fez todos os depósitos judiciais. Esse depósito que está lá na conta do Poder Judiciário vai ser convertido em renda e vai se transformar em pagamento. Agora, aquele que não fez o depósito, várias situações, que tem o que não fez o depósito e teve uma liminar, efetivamente para que não fizesse pagamento, esse está numa situação pior, porque ele não fez o depósito e pode vir a ser cobrado desde o momento da sua liminar. E tem aquele que sequer ingressou com a ação. Talvez o que sequer tenha ingressado com a ação esteja numa situação até mais positiva. Pode ser que este senhor esteja beneficiado pela decadência e prescrição, porque o fisco só poderá cobrar nos últimos 5 anos. Entendem? Então, se o imbróglio jurídico já perdura há muito tempo, a decisão do Supremo foi em 2010, tem 8 anos, então aquele que foi zeloso, ingressou com uma ação, não fez depósito, tem a liminar, pode vir a ser chamado a pagar desde a liminar para frente. Ou seja, na pior das hipóteses, 8 anos. Enquanto que aquele que não ingressou, veja como o Brasil é uma insegurança jurídica absurda. Aquele que não ingressou, contaria tão somente os 5 últimos anos de pagamento. Quer dizer, se torna uma situação até mais benéfica do que aquele que foi à justiça. Isso traduz muito bem a insegurança e a gente é muito bem demonstrado pela classe que se vê indignada. Efetivamente, agora, com uma situação de ser chamado de inadimplente, de sonegador, como já foi visto por alguns lugares, justamente a classe que nos faz, que produz, que leva esse país nas costas, e com, se me permite um adendo, com uma situação nessa lei 13.606, do que foi colocado lá um artigo 25, lá foi enxertado um artigo que diz sobre a indisponibilidade de bens. Esse artigo... É o que está preocupando mais? É o bloqueio? Ele preocupa bem, mas não é só a classe produtora. Esse é um artigo que é aplicável a toda e qualquer situação. Ao comerciante, ao prestador de serviço, que está devendo hoje para o fisco federal, a priori, no primeiro momento, só o federal, os estados e os municípios ainda não copiaram tal norma, ele pode vir a ter administrativamente a indisponibilidade dos seus bens. Isso não é uma penhora, é indisponível, você não pode vender até que se resolva aquela situação. Isso causa, sem dúvida alguma, inúmero de sabores a quem é produtor, também a quem é comerciante, a quem é prestador de serviço. E foi colocado dentro dessa lei que trata do PRR. Eu achei uma situação, até falei isso com a deputada, falei, deputada, mas me parece até ofensivo, num mesmo projeto de lei que diz, senhores produtores, confessem a sua dívida, no mesmo texto você encontra um artigo que fala, olha, se você for devedor, você pode ter seus bens indisponíveis. E veja, o produtor rural, quase sempre, em regra, tem patrimônio, tem fazenda, tem seu próprio patrimônio para trabalhar. Mas deixa eu só puxar uma lembrança aqui que do começo da conversa
Só lembrando que em diversos casos houve o próprio, em caso de boi gordo especificamente, e de algumas cerealistas, nós tivemos a informação hoje, até de pessoas ligadas à Receita Federal, de que boa parte dos substitutos tributários do frigorífico, das cerealistas, aderiram. E essa própria lei de janeiro agora desse ano, ela dispõe que se um dos devedores aderir àquilo, lógico, a dívida é uma só, já estaria quitado. Então, os maiores frigoríficos, nós tivemos a informação de que aderiram a um programa de parcelamento anterior e algumas cerealistas. Então, é importante que o produtor tenha em mãos seu imposto de renda, as notas fiscais para quem ele cortou e saibam se essas pessoas jurídicas ou, enfim, pessoas físicas para quem se vendeu aderiram ou não a algum programa de refinanciamento. Porque uma vez feito isso, aquele débito relativo àquela nota fiscal não existe mais, porque já foi pago. Bem, chegamos ao final com as considerações de todos. Vamos começar então pelo presidente da Acresul. Eu vou despedindo, dizendo que a Acresul discorda, ela vai recorrer até o fim. Ela recomenda que não se faça declaração de dívida, porque nós, produtores rurais, não devemos coisa alguma, muito menos com juros e multas. Jonathan Barbosa, presidente da Acresul, muito obrigado. Rapidamente, a Expo Grande já tem data? Tem. De 5 de abril a 22 de abril, os 80 anos da Expo Grande. Exposição Agropecuária de Campo Grande. Sucesso, presidente. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. João, você tem alguma pergunta? Só para fechar, vamos pensar em termos de futuro. No momento que eu vendo um gado, o frigorífico destaca 1,5%, hoje é 1,5%. A partir daí, o frigorífico, ele é o responsável ou no futuro a Receita, se esse frigorífico não pagar, pode vir cobrar? O frigorífico responsável ele deve fazer a retenção, ter informado isso na nota, ele deve fazer o recolhimento. Tá? Agora, nessa alíquota um pouco mais benéfica. Bom lembrar que esta alíquota mais benéfica, que veio pela 13.606, é tão somente para a pessoa física. As pessoas jurídicas, que inclusive era um dos acordos, era para reduzir a alíquota para 1,7 nas pessoas jurídicas e também foi objeto de veto, infelizmente, pelo presidente. Então, hoje, a ordem é: obedeçam a retenção, faça a retenção pelo artigo 30 da 8212 e faça sobre a nova alíquota a partir das vendas de janeiro. Doutor Sebastião Rolon, muito obrigado pela sua participação. Sua mensagem final. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui no canal do Boi. Eu gostaria de estar numa situação um pouco mais tranquila, um pouco melhor, mas infelizmente nós como advogados, nós tentamos a todo momento buscar uma segurança jurídica ao produtor, mas ela no Brasil está cada vez mais difícil de ser encontrada, mas nós vamos continuar lutando para que a classe produtora possa trabalhar, produzir tranquila. Acho que essa é a nossa finalidade como advogados, também como juristas. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Lucas Xavier, obrigado também pela sua participação. Eu agradeço em nome do Sindicato Rural e eu gostaria de dizer ao doutor Jonathan que ele está coberto de razão. Como representante de entidade de classe, doutor Jonathan, e aqui não discordo do senhor. Para mim, o produtor rural não deveria nada. Isso seria uma briga da União, com que a gente não discorda aqui, mas como técnico eu não posso falar isso sob pena de responsabilidade pessoal. Eu estou dizendo para cada produtor rural procurar seu advogado de confiança, procurar seu contador de confiança, fazer esse levantamento e com muita calma. Não há aqui nenhuma mensagem para corra e faça uma adesão a esse refis. Com muita calma analisar. Porque há um receio dentro do próprio sindicato, no momento da orientação, de falar para que cada produtor rural levante o seu passivo, se informe se para a pessoa que vendeu houve essa retenção posterior ou não. Então, momento de calma, está próximo ao imposto de renda, os contadores devem odiar isso que a gente está falando aqui, mas é um momento que o produtor rural precisa ter calma, levantar todos os livros fiscais desses últimos anos e aguardar que haja uma prorrogação, espere até o final para essa adesão, se optarem pela adesão, espere até o final, porque pode ter queda de veto e há julgamentos no STF que há quem diga que possa sair nesse ínterim, por conta da responsabilidade da nossa Suprema Corte nesse tema. A inconstitucionalidade poderá ser decidida novamente? Eu acho que com relação à constitucionalidade é muito difícil.
É muito difícil. Mas há quem diga, os otimistas ao extremo acreditam que possa haver um compromisso do STF com o setor produtivo e dizer que seria daquele julgamento para frente a dívida dos produtores. E, enfim, não só dos produtores, mas de quem adquiriu o produto do meio rural. Então a gente não pode, que a gente está numa suposição só. Não há como passar uma segurança. Mas então que façam com calma esse levantamento e esperem até o último momento para a adesão desse refis. Muito obrigado, doutor Lucas Xavier, doutor Sebastião Rolon, Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. Obrigado, João. Valeu. Vou chamar agora o Rogério Coan, que é diretor da Coan Consultoria, que vai fazer um convite para você acompanhar o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Realização da Coan Consultoria e do Canal do Boi, dias 14, 15 e 16 de março no Ribeirão Shopping, Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, gostaria de convidar você, que é pecuarista, que faz recria, engorda em sistema de produção a pasto, a participar do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, que acontecerá durante os dias 14 a 16 de março no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Esta é uma grande oportunidade para você atualizar seus conhecimentos em nutrição, manejo, sanidade e realmente conhecer a alquimia do confinamento, que vai transformar com certeza seus negócios em lucro. O Pecuária BR volta amanhã às 6, amanhã mais cedo, 6 horas, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. Na sequência, Adriano Edival e a nossa agenda de leilões e de negócios. Obrigado, até amanhã.